A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e deixar também um comentário aí na parte de baixo deste vídeo. Tudo isso dá engajamento para o vídeo e assim também eu alcanço mais pessoas com a palavra de Deus e tudo isso você faz gratuitamente. Você não paga nada para me ajudar desta forma. Então, dê aí essa força. Já aproveita e me segue também ali no Instagram. Lembrando que você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista a partir do vídeo de número 1. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura da Bíblia e já estamos aí na reta final, chegando já no finalzinho do nosso plano e é bem interessante que você comece do início, do começo, para que você tenha acesso à playlist completa na descrição desse vídeo e aqui nos cards eu vou deixar o link. Amém? Então agora vamos orar. E logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, ouve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos aqui na Tua presença para ler a Tua palavra, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Peço, Pai bendito, que o Senhor venha a derramar da Tua graça, o Senhor venha a nos instruir, a nos ajudar a compreender a cada dia mais a Tua Escritura, para que possamos vivê-la, praticá-la, fazendo assim prosperar o nosso caminho. Peço também que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura. Que eles venham a ser grandemente abençoados em suas casas, lares, as suas filhas, para a glória do Teu nome, Pai. Que assim seja feito. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a leitura de hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Essas genealogias intermináveis, fábulas, aqui era principalmente a questão do judaísmo, tá? O judaísmo que tem muito questão de genealogia e outras tantas histórias, outras questões judaicas, que muitas vezes eram ensinadas em meio aos cristãos. Mas hoje nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Não devemos nos desviar do evangelho por nada e ficar dando ouvidos aí a histórias, a fábulas, revelações e coisas semelhantes. Que atenha a palavra. Continue. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ou seja, eles começavam a debater demais a lei, a palavra, e muitas vezes debatiam acerca do que nem entendiam, nem conheciam. Infelizmente, a gente vê muito hoje isso acontecer também, aonde Paulo ele exprime aqui aquela questão de dizer o fim do mandamento é o amor, guardar o amor, ou seja, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Continue. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores,
para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, a lei, em suma, é para o pecador. A lei que diz que não pode matar, não pode roubar e aí por diante, para aquele que anda em justiça, para aquele que ama o próximo, essa lei para ele não faz diferença, porque por amar a Deus e o próximo ele já não vai fazer essas coisas. Mas a lei ela vem justamente para trazer condenação sobre o pecador. Continue. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. E Cristo Jesus foi ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui eu quero falar de duas coisas. Primeiro, Paulo manda Timóteo militar, batalhar pelas profecias que recebeu a seu respeito. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar no final, e o tema é Recebi uma profecia, e agora? Porque devemos sim militar, trabalhar para que a profecia que veio sobre as nossas vidas se cumpra. Porque normalmente, junto à promessa que Deus faz, há algo que nós precisamos também fazer. E a última coisa aqui, desse trecho que eu quero comentar, é o último versículo aqui do capítulo 1, que Paulo diz que esses dois homens, Himeneu e Alexandre, ele entregou nas mãos de Satanás. Pastor, misericórdia. É como o próprio Senhor Jesus disse. Que se um irmão pecasse contra o outro, deviam conversar os dois. Caso aquela pessoa não reconhecesse o seu erro, chamassem duas testemunhas. Caso não reconhecesse o erro, então levasse diante de toda a congregação. Caso ainda assim não houvesse o reconhecimento do erro, o tal fosse expulso e tratado como um publicano, como um qualquer. Ou seja, aquela pessoa era expulsa do meio da congregação. É isso que Paulo está falando. Esses dois provavelmente foram advertidos mais de uma vez, não quiseram se arrepender, então foram expulsos. A partir do momento que você sai do meio do povo de Deus, que você é desligado do corpo de Cristo, você está nas mãos de Satanás. Mas ali não foi que Paulo literalmente os entregou. Mas a verdade é que aqueles homens, pela sua própria conduta, já estavam sendo entregues, entregando-se a si mesmos nas mãos de Satanás. Continue. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade.
Veja, Paulo diz que devemos orar por todos os homens, principalmente pelos que estão em eminência e pelos reis. Nós vivemos em um sistema presidencialista. Então, para nós, Paulo diz, orem por todos os homens, principalmente por aqueles que estão em eminência, né, como os políticos e pessoas famosas, e pelo presidente. Temos que orar pelo presidente da nossa nação. Seja o presidente um ímpio, e precisamos orar para ele se converter e levar a nossa nação à adoração a Deus, seja um presidente justo, e devemos orar para ele se manter em justiça e que venham a ser regidas leis justas e que agradem a Deus. Mas devemos sempre estar em oração pelos líderes, pelo presidente, pelas autoridades. Continue. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aqui acaba a história de que Maria é medianeira, um só Deus e um só mediador, e o mediador é Cristo. Não existe medianeira. Continue. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade, em Cristo não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestimentas preciosas, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Veja, quando Paulo ele fala aqui das joias, ele diz para a mulher se vestir com decência. Quando ele diz não com joias e coisas semelhantes, ele não está proibindo a mulher de usar joias. Mas o que ele está dizendo é que a decência, a beleza da mulher não seja o seu penteado, né, onde ele fala das tranças, ou as joias, mas seja as obras que ela pratica. Por isso que ele fala das boas obras. Ele não proíbe as joias, mas tudo deve ser feito com decência, de forma que aquele que olha de fora, olhando para uma serva de Deus, veja também nos seus trajes que ela é uma serva de Deus, uma pessoa honrada, uma pessoa decente. Ou seja, nada adianta a mulher muitas vezes dizer não pode usar calça, tem que usar saia, mas usa saias indecentes, decotes e aí por diante, não está fazendo nada. Tem que ser uma vestimenta decente, honrada, demonstrando que verdadeiramente a pessoa é de Deus. Continue. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Vamos lá, a mulher fica em silêncio. Nas sinagogas, não eram como nas igrejas hoje. Um prega e todo mundo fica lá ouvindo, dá amém, glória a Deus, aleluia, bate palma. Enquanto um estava falando, os outros perguntavam, questionavam. E naquele ambiente não era para a mulher fazer pergunta nenhuma, ela tinha que aprender em silêncio. Vamos lá, que a mulher não exerça autoridade. Tem que lembrar que o marido é o cabeça e não a mulher. Então, a mulher ela não podia exercer um cargo de autoridade sobre o marido, nem um cargo de autoridade sobre os homens. Por exemplo, se fôssemos trazer para os nossos dias hoje, uma mulher ser a principal autoridade em um ministério, segundo Paulo, não está correto. Tem que ser um homem, ele tem que ser a autoridade, e não uma mulher como autoridade sobre o seu marido ou até sobre os homens na igreja. A autoridade tem que ser masculina.
E a mulher tem que estar em obediência, em sujeição, lembrando que essa sujeição depende também do homem estar de acordo com a palavra de Deus. A mulher não vai estar sujeita a um homem que está contra a palavra de Deus. Ela vai sair de debaixo desta autoridade e se colocar debaixo da autoridade de Cristo. Mas esse é assunto para um outro vídeo, não vou entrar em detalhes, porque eu teria que dar exemplos e coisas semelhantes, e o caso não é esse, tá? Mas só para que se entenda que uma mulher, ela pode, por exemplo, dar aula na escola bíblica, ela pode pregar a palavra, evangelizar, fazer tudo isso. Mas ela não pode ser a autoridade sobre a casa. O marido é a autoridade. Continue. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, seja novo convertido, porque, ensoberbendo-se, não caia na condenação do diabo. Veja que se os pastores que são ordenados hoje, são colocados à frente de igrejas, tivessem todas essas qualidades, evitaria muito problema. A questão é que hoje se ordena pastores solteiros, não pode, o bispo tem que ser casado com uma mulher e tem que ter família e saber dominar a família, sujeitar a família, administrar a família. Como vai administrar a casa do Senhor se não sabe administrar a própria casa? Já começa aí, não pode ser avarento, não pode ter torpe ganância, não pode ser dado ao vinho. E tem de pastor aí, ó, que enche a cara de vinho, a desculpa de, até Jesus bebeu vinho, um cálice não tem problema, só que não toma um cálice, né? Enche a cara de vinho. Então, se essas regras fossem guardadas verdadeiramente para se levantar o bispo, que é a autoridade da igreja, um monte de problema era evitado. Mas, infelizmente, muitos não observam isso na hora de dar autoridade a um homem. Está precisando de alguém ali para ficar na frente da igreja, põe qualquer um e acabou. Não é assim. Continue. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que doutrinas de demônios são estas? Vamos ver? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento
e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Proibir o casamento é doutrina diabólica. Por que então a Igreja Católica Apostólica Romana proíbe os padres de casar? Paulo dá a resposta: pela hipocrisia de homens que já cauterizaram a sua consciência e acabam dando ouvidos, praticando e obrigando os seus a praticarem doutrinas demoníacas. Continue. Porque toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhos, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja o detalhe, Timóteo era jovem, por ele ser muito jovem, por isso Paulo manda ele lutar pela profecia que estava sobre a vida dele. Porque existia uma palavra sobre a vida dele de liderança, mas por ele ser muito jovem, ele era desprezado pelos anciãos, pelos mais velhos. E Paulo então diz, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, mesmo ele sendo jovem, Paulo confiou a ele a autoridade para ele ser um líder. Mas ao mesmo tempo, Paulo disse que ele tinha que dar exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas tu, dá exemplo. Ou seja, para que os outros também não desprezassem a mocidade dele, ele tinha que dar exemplo, ele tinha que andar irrepreensível para ter a autoridade, inclusive diante dos anciãos e dos mais velhos. Continue. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não repreendas asperamente o ancião, mas ademoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, a moças como a irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ou seja, Paulo ensina como também ele deveria liderar, tratar de forma correta desde o ancião ao mais moço, e as viúvas, que muitas vezes eram ajudadas pela igreja, ele é bem claro, se ela tem filhos e tem netos, a principal responsabilidade é dos filhos e dos netos cuidarem dela, para que deem o pago. Ela cuidou deles, agora eles cuidam dela. A igreja tinha essa responsabilidade de cuidado quando a viúva não tinha filhos, neto, ninguém por ela. Mas se tinha família, que a família, em primeiro lugar, demonstrasse esse cuidado. Continue. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta.
Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, que criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Veja, hoje, muitas vezes, quando a igreja, muitas vezes até por ter uma condição limitada, escolhe uns para ajudar e às vezes até nega ajuda a certa pessoa, muitas vezes existe um escândalo, uma murmuração. Mas olha o que Paulo está dizendo. Se a viúva tem menos de 60 anos, se foi mulher de mais de um marido, se não soube educar os filhos, ou seja, não viveu uma vida correta, não devia ser inscrita no programa social da igreja. Não devia ser inscrita, não estava apta para isso. Então, existia sim uma questão para que alguém fosse digno de receber a ajuda, a manutenção da própria igreja. Então, essas coisas precisam ser observadas. Às vezes a pessoa não quer trabalhar, só quer saber de vagabundar e aí por diante, e ainda quer ser sustentado pelos outros. Ó, nada disso. A própria palavra de Deus diz: aquele que não trabalha, não coma. Continue. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Ou seja, as viúvas que ficaram viúvas sendo ainda novas, jovens, casem, gerem filhos, tenham uma família. E não ficar aí à toa, dando ocasião ao diabo para ter ali maldições, para serem malditas, inclusive, também, diante dos demais. Continue. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E aqueles que dizem que o pastor que vive para a obra não deve receber salário, deve trabalhar de graça. A palavra é clara. Aquele que tem o trato na palavra, no ensino, e se dedica à obra, é digno do seu salário e é digno de dupla honra. Infelizmente, muitos, usando desse texto, estão aí buscando enriquecer às custas do povo. E acaba assim os bons, os pastores de verdade, os líderes de verdade, sendo prejudicados por causa dos ladrões, por causa dos lobos em pele de ovelhas. Continue. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro.
Tem gente que sai impondo as mãos, ó, levantando obreiro, presbítero, diácono, à torta e à direita. Quando esse presbítero, essa pessoa peca, eu impus a mão sobre ela precipitadamente. Quando ela peca, eu estou sendo participante do pecado dela, porque eu dei autoridade a ela de forma errada. Eu demoro muito para impor a mão sobre alguém, consagrar alguém a algum ministério. Demoro muito. Só realmente quando Deus me dá a direção para fazer, eu vou lá e imponho a mão e só faço passar adiante aquilo que Deus mandou. Continue. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Se você der uma estudada básica, você vai descobrir como a água nesta época era impura. Não havia saneamento básico, não havia formas seguras de filtrar a água. Então muitos acabavam tendo problema de estômago por causa disso. Então se pegava o suco da uva, o mosto, que aqui é chamado de vinho, se misturava na água para tomar e não tomar a água pura, para que assim viesse a ajudar no trato do estômago. Continue. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles, que participam do benefício, são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aprendeu aí? Tendo o que comermos, tendo como nos sustentar, com que nos cobrir, um teto sobre a cabeça, estejamos contentes. Não esse evangelho aí que você tem que ser rico, porque você tem que ser milionário, porque se você não for milionário, entendeu? Muitos podem prosperar, irão prosperar e Deus pode enriquecer o homem? Sim. Mas se nós temos com que nos manter, sejamos alegres, contentes com isso. Continue. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E tem muitos pastores caindo nesse laço, muitos membros de igreja caindo neste laço. Continue. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Veja que o grande problema não é a riqueza ou o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro. É o desejo exacerbado, o desejo exagerado de querer ser rico. Aí está o problema, a pessoa acaba caindo em laços. Continue. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, e guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo,
a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis e entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsadamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Amém, amados? Mais uma carta encerrada, mais um dia do nosso plano de leitura encerrado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, de deixar aí o seu comentário. Não esqueça que você pode mandar aí o seu pedido de oração e pode também fazer a sua oferta para me ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor. E vamos em frente, já estamos aí terminando o nosso plano anual de leitura da Bíblia. E aproveite também para assistir outros vídeos que estão aí no canal, para compartilhar este canal para o maior número possível de pessoas e me ajudar a levar a palavra de Deus adiante. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!